Sejam muito bem-vindos a mais uma série executiva Vitrine de Valor. E hoje a gente está aqui com as Brunas para falar sobre estratégia, marca e conexão. A gente está aqui com a Bruna Matos, que é a coordenadora de marketing da Yankee, e com a Bruna Ferreira, que é a redatora da Icatec. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, um prazer estar aqui com vocês. Digo mesmo, muito bom. Prazer é nosso. Com certeza. Uma honra, né? Aqui, duas Brunas do marketing, para a gente falar aí sobre todos esses pontos, estratégias ali, com foco em rede social também. Porque hoje, quando o empreendedor, o empresário começa o negócio ali, a primeira coisa é estar atualizado e estar veiculando aí nas redes sociais para ter um alcance maior. Só que antes da gente entrar nessa pauta, nessa discussão, eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho da história de vocês, daí do que vocês já vivenciaram nessa área. Fica à vontade para começar. Começo, a Bruna da Yankee começa. começa. A Bruna então. começa, Bom, eu tô na Yankee fazem 3 anos, fez agora em maio. Eu atuo como coordenadora de marketing, então eu tô responsável por algumas áreas ali dentro, e redes sociais é uma delas. Antes disso, eu já trabalhava, né, com marketing, na liderança também com redes sociais, numa área completamente diferente, era no varejo, e fui para o universo da tecnologia, então foi assim, uma mudança brusca de mundo, né, de universo. Mas hoje eu sou apaixonada pela tecnologia, sou apaixonada pela Yankee, estamos construindo aí uma história muito legal para a marca, para as redes sociais e para a comunicação. Eu caí de paraquedas na tecnologia, né? Na verdade, eu sou da comunicação, mas não sou do marketing originalmente. Eu sou jornalista de formação. E aí, a vida levou para o marketing. Faz pouco mais de um ano que eu estou na Icatec. E já vinha antes atuando com marketing, né? Mas ali na Icatec tem sido uma imersão, assim, né? Pela quantidade de produtos que a gente trabalha. Então, assim, participar de várias frentes é muito legal. A discussão vai ser rica aqui. Com Eu certeza. já vou trazer um tema aqui polêmico. Acabei de abrir uma empresa. Tô começando meu negócio. Quero colocar meu negócio na rede social, né? O que eu faço primeiro? Porque às vezes a pessoa já quer sair postando um monte de coisa. Aí, às vezes gera ali um desengajamento até antecipado, porque, né? O que eu faço? Qual a estratégia? Acho que conhecer o seu público e o seu negócio, né? É o primeiro passo para você fazer qualquer coisa que diz respeito à comunicação. Acho que não só a comunicação, mas também, né, no que diz respeito à experiência do cliente, enfim. Quando você conhece o seu público e o seu negócio, você consegue direcionar o que você vai fazer em cada canal, né, Bruna? Não sei Exato. Acho que conhecer o seu público e entender de fato o que a sua marca faz, né? Porque às vezes você vai para as redes sociais antes mesmo de definir qual o seu posicionamento, qual valor você quer entregar, quais seus diferenciais, quem é o seu público. Então, fazer esse estudo antes garante que quando você for para a rede social, você vai entregar uma mensagem muito mais concisa com o que você deseja, né? Com o que você quer que sua marca transmita. Então, acho que esse combo é indispensável, né? Comunicar de verdade, né? Não é só uma publicação lá que você faz do seu produto, aleatória, achando que vai vender. Pode até ser que venda, mas ao longo prazo não se sustenta. Porque hoje, quando a gente olha para a rede social assim, a quantidade de informação ela é gigantesca. Sim. Mas acho que a gente precisa escolher entre ser aquele ponto onde eu vou parar de ficar rolando ali o meu timeline, ou se eu vou ser só mais um que eu fui jogado para cima ali porque eu não entreguei a qualidade que para engajar, realmente chamar atenção, né? Se o foco é chamar atenção, é conseguir captar isso. E eu preciso, assim, ter uma um logo, assim, muito profissional, toda aquela parte de identidade visual. Eu preciso já ter isso para ter, né, começar a falar ali do meu negócio? É importante, porque é a partir daí que você começa a criar a sua marca de fato, né? Porque hoje a gente fala o branding, né? O reconhecimento da marca, ele não é só a estética, não é só a identidade visual, mas ela é parte do todo.
Então, quando você traz uma marca muito bem estruturada, você consegue comunicar isso de uma forma muito melhor com o seu público, né? Então, o tom de voz, o logo, a paleta de cores, tudo isso influencia. Então, quando você for se comunicar, parece que é um detalhe pequeno, mas para quem está do outro lado da tela, né, falando de rede social, isso é percebido, né, de uma forma muito sutil, mas é importante. Sim, e de identificação também, né? Eu sempre uso como referência o iFood. Eu, às vezes, quero comprar um hambúrguer. Eu abro o iFood. Se a imagem daquele hambúrguer não tá bonita o suficiente, a avaliação pode ser a melhor. Eu não vou comprar. Porque a gente é atraído por uma imagem. E eu mesmo olho pro logo. Às vezes você vê uma marca lá que as cores que ela usa não tem absolutamente nada a ver com o que ela entrega, sabe? É lógico que no meio do caminho você pode ir aprimorando isso, Sim, né? Você com pode ir certeza. fazendo ajustes no seu logo, pode ir mudando cores e adaptando, mas ter isso em mente logo de cara, né? Ser intencional, pesquisar, porque a gente sabe que nem todo mundo tem grana o suficiente, às vezes, para investir logo de cara em um bom designer, né? Numa equipe boa, mas poxa, hoje a gente está num ambiente, a gente tem a internet que entrega tudo, né? A inteligência artificial que consegue gerar um Quero logo... um logo assim, assado. Eu sou de tal ramo, quais cores comunicam melhor para essa área que eu atuo? Então, assim, algumas pesquisas básicas já vão te direcionar, ainda que você não tenha verbo suficiente para entregar aquilo que você realmente gostaria, né? E hoje tem várias ferramentas, até mesmo gratuitas, que te possibilitam começar de uma forma mais estruturada, né? Sim, a questão ali não é nem de investimento financeiro, mas de você demandar um tempo para que você comece já com um posicionamento legal, com uma qualidade interessante. Que entra aí no que você falou, né, Bruna? Quando a gente olha para alguma coisa, a gente entra num perfil e aí o negócio é tão bagunçado, assim, cada coisa de uma cor, uma imagem tá bonita, a outra já acaba não chama... gerando mais confusão do que qualquer outro sentimento positivo que você gostaria com a sua marca. Né? Eu, como usuária, cliente também, eu olho ali, sei lá, vou procurar o outro ali porque entra muito nessa fluidez, né? Sim. Do que você entrega. Com certeza. Às vezes a pessoa olha, ela nem sabe o que incomodou, mas alguma coisa incomoda ali, né? Sim. E é interessante também porque, às vezes, como vocês comentaram, você não precisa ter o melhor designer, um designer ali super bom, mas entender o que faz sentido para sua marca, né? Então, quais cores utilizar? A sua marca, ela é, por exemplo, de uma loja de biquíni? Cores que remetam verão, alegria, sol, enfim. Quais elementos também utilizar, né? E isso gera identificação. Quando a gente vê algum conteúdo, por exemplo, do McDonald's, a gente já sabe que é. De cara, logo de cara. Duas cores, você já entende. Exato, já acabou, já sei o que aquilo significa, né? E como a gente comentou antes também, hoje em dia tem muito conteúdo na internet, então o tempo todo a gente está sendo bombardeado de coisas novas. E o que realmente transforma um conteúdo para ele se tornar relevante, né? Já que a gente tem muitas coisas, não quero nem dizer superficiais, mas muitas modas, né, que são lançadas. Trends. Informação. Exato, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, o que faz um conteúdo ele ser relevante? Olha, acho que hoje, dia 30 de julho, é fazer morango do amor. Nossa, é isso, faz o morango do amor que vai viralizar. Tanto de post que eu já vi de morango do amor, gente. É o morango do amor. O que eu aprendi sobre liderança com o morango do amor. Exatamente, tá todo mundo puxando um ganchinho desse hype aí. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que acho que é conhecer a fundo o seu consumidor, o seu cliente. Porque aí você conhecendo ele a fundo, você entende qual a dor, qual a essência, o que ele precisa, ou que ele nem sabe o que ele precisa, mas você consegue transmitir isso conhecendo ele a fundo. Eu acho que partindo daí você consegue entregar um valor diferenciado e não o que todo mundo tá falando, né? Não vira mais um no meio de tantos outros falando a mesma coisa, né? Fazer com intenção e não para cumprir tabela, né? Assim, porque muitas vezes eu acompanho uma blogueira, esse dia ela falou uma frase muito interessante, eu falei, nossa, faz sentido. Ela falou assim, Deus me livre de viralizar. Porque muitas vezes você tá fazendo algo só porque aquilo tá no hype, porque aquilo tá engajando, mas aquilo
tem uma intenção, aquilo vai chegar no seu público. De que adianta você atrair, sei lá, 50 mil pessoas que vão ficar ali na sua marca, daqui a pouco elas vão parar de te seguir, elas nunca vão comprar nada de você. Então, acho que a intenção daquilo que você publica, do conteúdo que você está fazendo, faz toda a diferença pro resultado que você vai ter, né? Sim. E eu achei muito interessante isso, assim, de que a gente precisa ter em mente e entender que nem tudo é pra gente, né? Nem tudo Exato, nos cabe. esse é um ponto muito importante, porque senão você quer entrar em todo hype, quer entrar em todo vídeo trend que tá viralizado e muitas vezes não tem nada a ver com o seu negócio. E aí o seu público vai ficar, ué, né? O que tá acontecendo? Assim, Não vai transmitir aquilo que ele deseja. E aí vira um caos na comunicação como um todo, né? Porque aí você tá dentro de uma linha, dentro de uma estratégia, dentro de um posicionamento, e de repente você vira do nada daquela. E Exatamente. bagunça suas métricas, né? Tipo, sei lá, vai chegar um monte de gente que não faz ideia do que você é, do que você entrega, e fica tudo bagunçado, assim, vira mais uma métrica de vaidade do que uma métrica de Igual entrega, né? no passado, quando compravam seguidores, que aí você vê, eram vários seguidores árabes no perfil, e aí não tem nada a ver, aí seus posts não têm o engajamento que condiz com o número de seguidores, aí acaba ficando até feio para a marca, né? Então, por isso que, igual você falou, ser intencional, conhecer o seu público vai ser muito mais valioso do que você viralizar com 50 mil views um vídeo, né? E tudo que vocês estão falando se encaixa muito bem com o que a gente teve de conteúdo nos episódios anteriores. A gente falou muito sobre a visão do empreendedor. Aí entra no ponto que todo negócio ele surge para sarar uma dor. Então, se eu tenho isso muito claro, qual é a dor que eu saro, que eu curo, eu sei exatamente qual é o perfil de pessoas que vão buscar aquela minha solução. E aí eu consigo trabalhar e tracionar essas estratégias com muito mais clareza. Sim. E é preciso ter paciência, né? Hoje a gente é tão imediatista e quer tudo para ontem. Então eu postei, eu quero que esse vídeo realmente, né? A gente sabe que existe ali um prazo de entrega e tudo. Mas se você acabou de criar um perfil, calma, sabe? Seu negócio está começando. Vai com calma. O crescimento saudável muitas vezes leva tempo. Lógico, você pode investir em mídia paga, pode investir em várias coisas. Mas, né, aquieta seu coração. com calma e sempre. É melhor fazer bem feito do que, né? Isso é bem interessante mesmo, porque, como vocês comentaram, os números, tipo, de seguidores, muitas vezes ele não pode significar alguma coisa ali, sabe? Então, que você vende muito, ou que você tem muitos... realmente, a galera que tá ali são pessoas, clientes fiéis, né? E muitas marcas, hoje em dia, levando até um pouquinho pro lado de influenciadores, não contratam mais influencers que são super famosos, sabe? Que tem muitos seguidores. Eles contratam micro-influenciadores que realmente têm um público... que tá ali sempre junto com eles, fiéis, e que entregam resultado. Que é e que adequado entrega... ao negócio dele. Exatamente, que tem essa intencionalidade, né? Então, isso super casa com o que vocês falaram aqui agora pra gente. Puxando até um pouco pra prática. Como que vocês, dentro da empresa, né, tanto da Icatec quanto da Yankee, montam essas estratégias para fazer acontecer de fato e ter esses resultados saudáveis? Eu acho que é sempre um trabalho em equipe, que muitas vezes não envolve só, né, falando assim, eu como redatora, não envolve só o que eu faço, mas envolve quem está ali à frente como social media, envolve quem está trabalhando com inbound, porque quanto mais troca a gente tiver, mais rica fica, né, mas os nossos conteúdos serão mais ricos. E essa divisão muito bem feita por etapas, né, porque... muitas vezes a gente vai se atropelando ali numa entrega, então essa troca de ideias, pensando em conjunto e cada um colocando um pouquinho de si ali, né? Na Yankee é bem parecido também, nós somos muito colaborativos lá, então nós temos os objetivos de acordo com o negócio e aí nós vamos traçando as estratégias de acordo com eles. E aí, dentro de cada uma dessas estratégias, nós buscamos, dentro do que cada um faz, nos estruturarmos, colaborarmos, então é sempre feito a 4 mãos, claro, cada um dentro do seu quadrado ali, mas trocando muita ideia, porque às vezes um insight que eu tenho pode ser complementar ao insight que você tem,
do que você tem e o que você tem. E aí, quando a gente junta, vira uma super campanha. Então, acho muito interessante esse fato de os objetivos do negócio estarem alinhados com a equipe trabalhando em conjunto, né? Sim. E porque muitas vezes a gente fica preso ali e não consegue ver fora, né, da nossa bolha. E aí você troca, sei lá, com outra pessoa e fala, caraca, 5 nossa, é minutos, isso. Coisa exatamente. rápida, é verdade. E a gente, assim, a gente entendeu, né, que cada empreendedor ali, cada empresa precisa entender qual é seu público, o que eles querem passar com a sua marca, né? Mas a gente também sabe que cada rede social, ela tem um tom de voz específico, né? Ela tem um público específico. E como escolher a melhor forma de se posicionar em cada uma delas? A gente tem ali Instagram, TikTok, Facebook, né? Que muitas vezes as pessoas acham que não é tão mais utilizado, mas ainda assim tem um público muito grande lá, né? O próprio Então, LinkedIn, né? LinkedIn, exatamente. Então, como se comunicar em cada uma delas? Eu acho que o principal nesse fator, quando eu olho para todas essas possibilidades de redes sociais, é entender que nem sempre você precisa estar em todas elas. Porque às vezes o seu público está no LinkedIn e não acessa o TikTok. Então não faz sentido você estar lá só por você estar lá, né? Sim. Porque você não vai conseguir direcionar um conteúdo estratégico porque o seu público não tá ali. Então não tem como você conversar com ele, Vai né? gastar energia à toa. Exatamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto, entender aonde o seu público está. E a partir daí, você direcionar um conteúdo muito bem pensado, estratégico e de acordo com o formato daquela rede Exato. social também, Entender né? aquela rede social, né? Porque muitas vezes a gente só quer sair replicando. Sim. E não funciona. Às vezes até a gente pode pegar a comparação do TikTok e do Reels. São públicos diferentes. Exato. Por exemplo, eu consumo muito mais TikTok do que Reels. Porque eu acho a mecânica da plataforma mais fácil. Se eu quero procurar alguma coisa, eu acho mais fácil. Então, às vezes, você só replicar o que você publicou no Reels, no TikTok ou vice-versa, não vai ter o mesmo resultado, né, que você espera. Então, conhecer bem a fundo, pesquisar sobre cada uma delas e quais os melhores ganchos para cada uma delas, né? Acho que isso é um alívio, né? Porque eu fico pensando no eu empresário. Que aí eu sou o empresário, eu sou o vendedor, eu sou o financeiro, Exato. eu sou Social o cara media. que vai mexer nas redes sociais. E aí eu tô começando meu negócio ali, porque eu já tinha começado informal e agora eu tô, né, dando uma cadência ali pra ele. E aí eu falo assim, gente, quanta rede social. Meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar, é muito conteúdo pra postar. E eu não preciso estar em todo lugar. Não, Sim, não É precisa. excelente, assim, conselho. Porque Você foque precisa estar no lugar que vai fazer certo. diferença no seu Exatamente. Isso muda o jogo, né? Muda. Então, estar onde você precisa ser visto de fato. Né? Exato. E como que vocês se organizam, assim, no dia a dia, entre planejamento, redação, produção? Porque para entregar o valor, a gente precisa pensar em tudo, né? Na imagem que eu vou colocar ali na minha rede social, como que eu vou contextualizar isso para que tenha clareza, informação. Se, por exemplo, a galera que está começando agora, né, ou quem já tem ali um negócio, mas quer melhorar e evoluir as redes sociais, tem alguma dica de frequência também? Como que funciona aí na visão de vocês? Olha, eu acho que é muito variado do seu público também, né? Porque muitas pessoas, assim, ficam desesperadas. Tem que postar todo dia. E parece que é uma regra universal, mas ela não existe, assim. Você pode até investir em algumas coisas ali no começo, mas depois você vai ter que sentir e entrar ali, estudar as métricas que a própria rede social vai te entregar, né? Por exemplo, Instagram, você entra lá e você começa a entender esse horário vai funcionar melhor, esse dia funciona melhor. Será que eu preciso realmente dessa frequência? Porque às vezes você tá lá exausto. Não, eu tenho que postar alguma coisa hoje. Não, às vezes não tem. Aí você vai postar e vai ter o quê? Uma curtida Exato. E não vai entregar, né? Acho que o importante é ter consistência, né? Você não parar. Então, você não vai aparecer lá hoje e voltar daqui um mês, né? Até para a pessoa que entrar, por exemplo, no seu Instagram, vai ver que a última publicação foi há 3 semanas. Vai pensar, putz, ou essa empresa não está atualizada, ou ela fechou, né? Então, não vai transmitir a mensagem que você gostaria.
Mas realmente não é postar todo dia que vai fazer a diferença. Então, você analisar as métricas, como a Bruna falou, é importantíssimo para você entender como o seu público performa ali dentro, porque pode ser que o seu público performe melhor à noite. Então, os conteúdos publicados ali no fim do dia vão fazer mais sentido do que se você postasse no período da manhã. E então, é entender de fato não só como o seu público se comporta no geral, mas se comporta exatamente ali dentro e de cada plataforma que você tá, né? E pensar também em algumas regras gerais, né? Por exemplo, sexta-feira depois do meio-dia, Uhum. né? Sábado, será que as pessoas realmente estão ali nas redes sociais, né? Uhum. Então, algumas coisas... Varia muito do meu negócio, né? Então, Exato. se sexta-feira à tarde, por exemplo, qual que é o perfil? A galera já tá mais cansada, não quer ver tanto conteúdo assim, pensando em negócios. Né? A não ser que você seja uma pizzaria, por exemplo, aí faz todo aí eu sou sentido, uma né? pizzaria, Tá sendo exato. vamos postar na sexta à tarde. E entra de novo no que vocês já deram aqui de conselhos o episódio todo, que é entenda o seu público, o que você faz. Porque o que vai funcionar para um não vai funcionar para o outro. Exato. A constância, né? É fundamental. E isso pode ser evoluído, né? Então, por exemplo, eu comecei ali tímido 2 vezes na semana. E aí eu testei de manhã, aí na outra semana eu coloco mais 2 vezes, mas eu vou testar à tarde. E aí vai olhando, observando, acompanhando. É assim que vai acontecendo, né? Principalmente no digital, a gente fala muito em teste AB, né? Então, eu vou fazer exatamente a mesma publicação, a mesma estratégia, só que em horários diferentes, porque eu quero ver qual vai performar melhor. E não precisa ser feito os 2 no mesmo dia. Você pode fazer um dia numa semana, um dia na outra semana, dependendo se você está iniciando ou não. Então, fazer esses testes, porque realmente não tem receita de bolo, né? O marketing digital não é assim. Então, você vai ter que entender como vai funcionar para o seu negócio mesmo. E nesse momento, porque daqui 2 semanas pode tudo mudar. O Mark pode mudar tudo e a gente já não sabe mais nada. E a gente tem que estudar todo o algoritmo de novo. Tem uma personalidade. Exatamente. Hoje eu tô mais, o meu humor tá assim, então isso daqui vai bombar hoje. Não é isso que tava bombando ontem. E já teve alguma campanha assim, ou algum post que surpreendeu vocês positivamente, assim, pelo impacto, ou pelo resultado que ele teve? Pode ser dentro da Yankee, né, da Icatec, mas fora também, de alguma empresa que vocês acompanharam, que vocês pararam e falaram assim, nossa, que genial isso daqui. Quando você falou da questão dos micro-influenciadores, eu lembrei de uma campanha, na verdade, nós patrocinamos um evento recentemente, um evento completamente nichado, super específico, e um evento pequeno, e trouxe um super resultado para a Yankee. E aí eu fiquei pensando, né, hoje em dia muitas marcas, elas querem estar nos maiores eventos, que consequentemente custam mais caro, ou querem contratar os maiores influenciadores, que também o valor é muito maior, e não estudam necessariamente qual micro-influenciador ou qual evento tem a ver com o negócio dele, qual evento o público dele vai estar. Porque muitas vezes a gente mira o exponencial, o gigantesco, e esquece que aqui do lado pode ter uma grande oportunidade. Então, faz muito sentido o que você falou, e eu trouxe aqui para minha realidade, não é um exemplo do online, né, do offline, porque era um evento presencial, mas é um ponto muito importante das empresas avaliarem que, cara, o micro-influenciador pode ser que traga muito mais resultado para você, porque ele está falando diretamente com quem você deseja falar, né? Então, por que não olhar para isso, né? Por que não começar pequeno? E às vezes o começar pequeno é o que vai te dar mais resultado. Então, achei um ponto muito interessante quando você trouxe, que eu lembrei. Não, sem dúvidas. E eu acho que hoje, já respondo a sua pergunta, mas o micro-influenciador, ele tem mais confiança, né, do público. Exatamente. A sensação é que os grandes influenciadores ficaram um pouco aquele peso do dinheiro, de estou fazendo e não estou ligando para isso. Sim. Agora, quando a gente traz para o micro, é dia a dia, é reconhecimento. Vê mais verdade ali, né? Tem mais conexão. Sim. E aí mais próximo da realidade da maioria, né? Exato, porque ficou tão distante, né? Hoje esses grandes influenciadores, eles têm uma vida tão distante da nossa, assim,
que você às vezes não se reconhece mais. É legal de ver, mas às vezes você fala, não, eu prefiro ver o micro que tá ali mais olha, ela tem comigo, uma né? vida igual a minha, sabe? aham. Então faz sentido, acho que o que ela tá usando, o que ela tá indicando, vai fazer sentido pra mim, Sim. porque a vida dela é parecida. Agora, aquela lá tá Já muito tá- em cima, já tá Sim. Aí, minha filha, vai ter chão pra chegar lá. Mas trazendo pra nossa realidade, o que eu amo vídeos, né? Amo produzir vídeos e pensar em vídeos. E eu me surpreendo e gosto muito quando a gente consegue trazer bom humor para algumas campanhas e algumas ações. E eu lembro de uma que eu fiz com Medeiros e que foi muito legal. Assim. Famosíssimo. Assistam o episódio dele, inclusive. Exatamente, Incrível. incrível. E a gente trouxe uma dor, assim, do cliente, né? Isso dentro da Digisac, que era, né, a Digisac, uma plataforma de atendimento multicanal, e um dos nossos benefícios é que se você tem vários vendedores, os seus clientes estão ali dentro da sua plataforma, não estão no celular do seu vendedor. E aí a gente fez uma sketch, né, simulando um vendedor que era dispensado e ele levava com ele todos os clientes dele. Olha só. O celular dele. O celular dele. O vídeo teve uma ótima repercussão, né? Muitos comentários, pessoas se Eu identificando. adorei aquele vídeo. Nossa, muito bom maravilhoso aquele mesmo. vídeo. Eu vou assistir, Então- porque eu gostei da ideia. É muito bom. E é uma das coisas assim, né? É legal quando a gente consegue trazer um toque de humor, mas que a pessoa se identifica. E muitas vezes eu até gosto, a maioria das vezes, de fazer para não com esse intuito de uma venda necessariamente, né? Mas de identificação, né? Pensando no branding, pensando na expansão da marca. Entrega de valor, comunicar algo que é importante. Porque Sim. o empreendedor que tá vendo aquilo, que sabe que tem ali, vamos supor, 2 pessoas que tá fazendo a venda para ele. Ele vai refletir, ele vai olhar e falar assim, cara, realmente, se hoje eu não consigo mais seguir com essas 2 pessoas, preciso substituir. Ou elas, né, pedem a conta, saem. E aí, o que eu faço? Eu preciso... Eles vão e levam meus clientes juntos. Porque tá lá, tá no aparelho deles. Algo Sim, que nunca tinha passado pela exatamente. cabeça, né? Muitas vezes. E pensando no futuro, eu queria um pouco da visão de vocês, que vocês entendem que vai moldar assim, a forma que as marcas se comunicam nos próximos anos, ou relacionado a dados, posicionamento. Eu acredito que é a inteligência artificial, né? Eu acho que ela veio para mudar completamente a forma como a gente se comunica, como a gente estuda, como a gente analisa os dados. E acho que entender o poder da inteligência artificial, mas não deixar de lado a humanização é o que vai fazer a diferença. Porque, querendo ou não, é pessoa comprando de pessoa. Atrás daquela marca existem pessoas, né? Sim. Então, eu acho que o principal insight disso tudo seria entender como a inteligência artificial vai valorizar o seu negócio, como vai potencializar a forma com que você se comunica, com que você analisa os seus dados, mas não deixar de lado a empatia, que ela é humana, não deixar de lado a conexão real, né? Porque você só vai conseguir transmitir o valor que a gente fala, né? Que a gente comentou. Não é só sobre vender produto, é sobre entregar um valor além disso. E a gente vai conseguir entregar esse valor como? Muitas vezes através das conexões. Então, acho que é utilizar a inteligência artificial para potencializar, acho que isso não tenho dúvida alguma de que é o futuro, na verdade, que é o que já está acontecendo, mas atrelar isso à humanização, né? Não esquecer do olhar humano no meio de toda essa tecnologia. Eu acho que é exatamente isso. E eu ia trazer, pensando aqui, né, essa questão da humanização, da marca ter uma cara, né, uma pessoa real ali, assim como a gente, né, na Digisac, eu estou Muitas ali, vezes tá lá a Bárbara estampando tá os ali, nossos você tá vídeos. ali. De mostrar que tem pessoas reais ali, principalmente quando a gente fala de um pequeno negócio, porque isso gera vínculo, né? É a pessoa que te atendeu ali numa loja que você tá vendo ali na rede social, e aí isso gera engajamento, isso gera reconhecimento. Então, a inteligência artificial é maravilhosa e ela vai nos ajudar ao longo dessa trajetória, mas a gente ainda precisa de conexões humanas, a gente precisa olhar e enxergar um ser humano ali do outro Uma lado. máquina entrega o que um humano sabe fazer muito bem. Jamais vai gravar igual. Muito bom. Mas é real, porque... E
E assim, é muito triste quando você olha para algumas postagens, marcas, até mesmo relevantes, colocando uma coisa que você olha e fala assim, copiou e colou de GPT. Uhum. Exemplo, Nossa, né? sim. Fica muito Cara, é mecânico, muito triste, né? Porque ele vai Generalizado. potencializar, como vocês colocaram. Mas não. Coloque a sua marca, coloque a sua identidade. Acho que esse é a provocação que vocês estão trazendo, né? Isso. Faça ele trabalhar. Não tá Sim. bom. Faça de novo dessa forma. Fale como eu falaria. É, Não, pelo emoji, a posição do emoji, o tamanho do travessão, tudo isso a gente já fala. Já sabe. exato. ChatGPT, É. Então, assim, trabalha direitinho aí. Mas utilizem ali com discernimento, sabedoria. Né? É. Meninas, o papo foi excepcional. Eu acho, não tenho certeza que nós temos muito insights, muito checklist aqui para os empresários, para os empreendedores que estão ali querendo evoluir nessa parte, né, de posicionamento, marca, rede social, para eles olharem, né, refletirem ali o que eles podem evoluir, aprenderem também com esse momento. E agradecer novamente por vocês terem topado essa gravação. E é isso. Então, hoje nós encerramos por aqui. E aí eu te espero na próxima quinta-feira, às 19h30, para nós abrirmos mais uma vitrine de valor. Te vejo lá. Até lá. Tchau, tchau.